Livro Palavras, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Falando para a morte ou para a vida. O próprio Jesus disse: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Quando estava meditando sobre este assunto, um termo desse texto ficava se repetindo sem parar no meu espírito. Palavras. Alguma coisa dentro de mim parecia me impelir a ensinar sobre as palavras. As palavras são mais importantes do que muitas pessoas pensam. As palavras edificam ou derrubam. As palavras curam ou adoecem. De acordo com a Bíblia, as palavras nos destroem ou nos tornam cheios de vida, felicidade e saúde. Nossas palavras, as palavras que dissemos ontem, tornaram a vida o que ela é hoje. Isso está de acordo com o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você poderia ler isso assim: tudo o que ele disser, as palavras que disser, lhe será feito. Em junho de 1943, fui convidado para fazer algumas reuniões na igreja de um pastor, a quem chamarei de A. Nos campos de petróleo do leste do Texas, ele sofreu um grave ataque cardíaco. Um dos pastores vizinhos me disse: irmão Hagin, durante 2 ou 3 dias o médico tentou nos fazer desistir de orar pelo pastor A. Ele estava entre a vida e a morte, e o médico disse: vocês o estão mantendo aqui com suas orações e fé. Entretanto, se ele reviver, o que eu duvido, sua mente nunca ficará lúcida, porque seu cérebro ficou mais de 10 minutos sem receber oxigênio. Mas simplesmente não podíamos parar de orar por ele. O pastor continuou: permaneceremos orando. No 3º dia, o pastor A reviveu e sua mente está perfeita. Os médicos estão chocados. O pastor A ainda não havia retomado suas pregações. Sua esposa, que também é ministra do Evangelho, estava pregando em seu lugar. Minha esposa, nossos filhos e eu ficamos na casa do pastor enquanto estávamos ali dirigindo aquelas reuniões junto com sua família, e todos nós íamos à igreja em um único carro. Certa noite, o pastor A começou a fazer um anúncio após a mensagem, mas ele o fez de trás para frente. No instante em que entrou no carro após o culto, sua esposa disse: você trocou tudo quando fez o anúncio. É como o médico disse: acho que você terá de desistir de pregar. Minha esposa imediatamente se manifestou dizendo: não há nada de errado com a mente de Kenneth. Ainda assim, ele fez pior que seu marido. Kenneth ficou com a língua presa por 3 vezes esta noite. Mas a esposa do pastor A insistiu: você terá de desistir de pregar. Ela estava constantemente dizendo ao marido o que ele não podia fazer. Um dia depois de fazermos nossa refeição principal, minha esposa foi ao salão de beleza e o pastor A foi visitar uma pessoa doente. Então, ajudei a senhora A com a louça. Enquanto estávamos ali, lavando e secando a louça, o Senhor me inspirou a dizer: irmã A, não sei como você vai interpretar isso, mas se você não parar de falar
da maneira como tem falado com seu marido, ele estará morto dentro de 2 anos. Você irá levá-lo à morte com as suas palavras. A senhora A olhou para mim furiosa e eu disse: espere um instante, irmã. Espere um instante. Você sabe que não foi Kenneth Hagin que disse isso. O Espírito de Deus me inspirou a lhe dizer isso, e eu apostaria minha vida nisso. Então ela se acalmou e disse: irmão Hagin, nós o conhecemos há alguns anos e sabemos como Deus o usa. Portanto, receberei essas palavras como vindas da parte do Senhor. Enquanto estávamos ali, ela melhorou. 1 ano depois, nós estávamos visitando a família novamente e ela havia voltado à sua velha maneira de ser, dizendo palavras de morte para o seu marido, como: você vai morrer, você nunca vai conseguir. Tentei fazê-la parar, mas ela simplesmente sacudiu a cabeça em negativa e não quis ouvir. Então, alguns meses depois, eu estava fazendo um congresso de avivamento a pedido de um amigo que pastoreava a igreja local do pastor A. Enquanto eu ministrava o avivamento ali, eles estavam pregando no funeral do pastor A. Comparei minhas anotações e foi quase que exatamente 2 anos desde o dia em que recebi aquela palavra para sua esposa. Com a morte do marido, a senhora A ficou zangada com Deus. Ela nunca mais pregou uma única mensagem. Ela se desviou e que eu saiba, seus filhos nunca viveram para o Senhor. Graças a Deus, o marido foi para o céu. Tudo isso aconteceu por causa das palavras. Há 45 anos eu era um menino batista deitado em um leito de enfermidade. Quando recebi a revelação da palavra de Deus, comecei a agir com base em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, dizendo: eu creio. Palavras foram ditas. Eu disse: creio que estou recebendo cura para o meu coração deformado. Creio que estou recebendo cura para a doença sanguínea incurável. Creio que estou recebendo cura para a paralisia. Creio que estou recebendo cura do alto da cabeça à planta dos meus pés. E em menos de 1 hora eu estava de pé. Eu havia aprendido o segredo das palavras de fé. 45 anos vieram e se foram, e eu não tive sequer uma dor de cabeça nenhuma. Na verdade, lembro-me de que a última dor de cabeça que senti foi em agosto de 1933. Não tive nenhuma dor de cabeça desde então, e não espero ter. Mas se eu tivesse uma dor de cabeça, eu não diria a ninguém. E se alguém me perguntasse como eu estava me sentindo, eu diria: estou bem, obrigado. Eu diria as palavras certas, porque Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23, tudo o que disser lhe será feito. Creio que a palavra de Deus diz em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Creio nisso. Creio que estou curado.